bem? Professor Rafael, e hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 5, intitulado Brasil, Herança Cultural, certo? Acompanhe comigo a partir da página do seu livro 119, ok? Bom, inicialmente nós vamos estudar alguns conceitos super importantes para o entendimento da formação da população brasileira, certo? O primeiro deles é nação. Geralmente a gente escuta, principalmente em partidas de futebol, quando relacionado ao Brasil, em nação brasileira, vamos torcer juntos pela nação, toda a nação vai para a frente da TV para assistir, enfim. Geralmente o Galvão sempre trata, ou as propagandas que envolvem os jogos do Brasil, envolve a palavra nação. Só que o que quer dizer essa palavra nação? Bom, vamos lá. Nação é o povo que possui características comuns. Prova disso é que nos jogos, como eu falei agora, eles tratam de que toda a nação brasileira vai assistir o jogo. Então, por quê? É uma característica comum de que todos, supostamente, torcem para o time do Brasil, certo? Então, por isso que eles tratam, todos como nação. Além também de não só a questão de time, que é bem mínima, mas também de mesma cultura, história e linguagem. Ou seja, algo que define também o povo brasileiro como uma nação é de falarem a mesma língua, o mesmo idioma. Outro fator é a nossa história de formação, porque todo o Brasil teve, digamos assim, a mesma formação, a partir da colonização. Então, isso tudo, todos esses fatores, definem então o povo brasileiro como uma nação, que possui características comuns, históricas, culturais e de linguagem. Culturais também, por exemplo, questão da alimentação. O brasileiro ele tem algo bem peculiar do restante do mundo, que é o quê? O consumo do arroz e feijão quase que diariamente. E nas outras nações não se tem esse tipo de costume, de ter como alimentação básica, na hora do almoço, o arroz e o feijão, certo? Então a gente consome muito mais que no restante do mundo, certo? Isso nos define como, então, nação. Outro fator muito importante, conceito, é o de Estado-nação. Nação, nós acabamos de ver, que é o povo que possui características comuns. E o Estado, ele relaciona-se, então, ao governo, certo? O governo sobre a nação. Então, Estado-nação quer dizer que é um conjunto constituído por um território delimitado que possui governo e leis próprias. Observe, que para ser um Estado-nação precisa de um território, ou seja, de um lugar, de um espaço geográfico, certo? Outro fator importante é que precisa ser delimitado, ou seja, precisa então ter fronteiras, como o Brasil possui. E possui governo, como nosso presidente, senadores, governadores, prefeitos, enfim. E por leis próprias, onde cada nação possui sua própria Constituição, que é o conjunto de leis que regem um país, certo? Então, o Estado-nação precisa ser um território delimitado, que possui governo e leis próprias, além da nação, que é o povo, ok? Bom, outro conceito muito importante é o conceito de etnias, de etnia. O que é etnia? São grupos definidos pela origem e por traços comuns, culturais. Ou seja, uma etnia, ela possui traços comuns, assim como a nação, e culturais, principalmente pela sua origem, da forma que elas surgem, então posso caracterizar que são da mesma etnia, certo? Bom, basicamente, no Brasil, nós temos 3 grupos étnicos formadores da população brasileira. A partir desses 3 grupos, nós tivemos então uma miscigenação, uma mistura, digamos assim, a partir da reprodução. Então tivemos a formação do povo brasileiro. Quais são esses 3 grupos étnicos? O indígena, o branco e o negro. Indígena, o branco e o negro. A partir da miscigenação dos 3, nós tivemos aí diversas variações, como o mulato, por exemplo, certo? Então, esses 3 grupos foram importantíssimos para a gente entender parte da nossa população existente hoje no Brasil, ok? Bom, vamos ver agora sobre cada grupo étnico desse. Bom, iniciando com o indígena.
Estima-se que lá para o ano de 1500 nós tínhamos aproximadamente entre 6 e 7 milhões de indígenas, né? Eram bastante índios. Bom, esses índios eles estavam distribuídos, né, pelo território brasileiro, não de forma igual, né, mas de forma desigual, e então divididos ou agrupados em 1.400 nações diferentes, ou seja, etnias diferentes, certo? Bom, esses 1.400 nações, eles falavam 1.300 línguas diferentes, né? Ah, Rafael, então quer dizer que o índio falava 1.300 línguas, cada índio? Não. Cada índio tinha seu próprio dialeto, né? A partir da sua etnia. Algumas etnias ou nações, elas possuíam mais de uma língua. No entanto, o mais comum era cada etnia ter pelo menos uma língua, certo? Bom, como nós vimos, o povo indígena é um povo que possui uma rica diversidade cultural, seja de crença, seja de indumentária, né, que se relaciona a vestimentas, seja a questão cultural, rituais, enfim, toda a cultura indígena é muito rica, né, e merece bastante atenção. Bom, segundo o último censo, feito em 2010, né, geralmente é feito de 10 em 10 anos, salvo em casos específicos, como agora, né, devido a essa pandemia, o censo, que deveria ser feito agora em 2020, vai ser feito em 2021 ou 2022, né, mas é exceções. No mais, ele geralmente é feito de 10 em 10 anos. Então, o último foi feito em 2010. E esse censo de 2010, ele conferiu a, então, quantidade de indígenas no Brasil. Bom, segundo o censo, nós temos 900 mil índios somente no Brasil. Isso é muito pouco, né? Se você comparar a 6 milhões para 900 mil, é muito pouco. Então, isso é mais uma prova, né, do agir ou do poder dos europeus sobre a população, né? Infelizmente, milhares, se não milhões, né, perderam suas vidas aí por conta desse contato e do abuso de autoridade por parte dos europeus, dos brancos, certo? Bom, esses 900 mil estão agrupados aí em 227 etnias, né, o que era antes 1.400, e apenas 180 línguas de 1.300, né? Ou seja, nós perdemos bastante, então, da cultura indígena a partir desses processos aí formadores do nosso país, certo? Bom, sobre o branco, a maioria deles, né, os brancos, é de origem europeia, basicamente dos países Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Holanda, Polônia, Rússia, Turquia, Arábia, judaica, né, ou libanesa. Geralmente, ou a maior parte deles vieram, né, dessas regiões, certo? Então, os brancos europeus são uma maioria nesse grupo étnico, certo? Bom, nós podemos então ver ao longo do tempo uma inserção do branco no nosso país, né? Cada vez mais acessando e colonizando, tomando posse de algumas terras indígenas, enfim, todo o processo então que nós já vimos nos capítulos passados. E hoje nós podemos ver uma clara ação desse grupo étnico, principalmente na região sudeste e sul do Brasil. Por que somente lá? Bom, porque o clima de lá é um pouco semelhante com o clima europeu. Então, os europeus preferiram então manter, digamos assim, a sua cultura lá na região sul e sudeste, certo? Bom, seguinte, também na região nordeste, apesar de ter sido o primeiro ponto de contato, né, serviu apenas para exploração, né, das riquezas naturais do Brasil. Ok? Vamos lá. Bom, o próximo é o africano, né, ou o negro. Nós tivemos a inserção do negro a partir do século XVI, através de uma migração forçada, né, onde os negros foram trazidos, escravizados, forçados para trabalhar aqui em vários ciclos econômicos durante o período de formação do Brasil, através, né, principalmente da cana-de-açúcar, do café e da mineração. Esses foram os 3 ciclos
em que mais tiveram então a inserção de negros aqui no Brasil. Bom, estima-se que chegou no Brasil de 3,5 a 4 milhões de negros, né? Muita gente para trabalhar forçado aqui no Brasil. E nesse período nós tivemos aí a clara percepção de que esses milhões sofreram maus tratos, né? E esses maus tratos acabou corroborando, digamos assim, para uma mentalidade errada relacionada aos negros, principalmente quando envolve o preconceito, né? Infelizmente, em pleno século que estamos, no ano de 2020, nós ainda temos muitos grupos que possuem então a reprodução desse preconceito, que é muito errado, né? Então, isso reflete em diversos fatores, como a desigualdade social. Hoje, se você for ver as estatísticas, inclusive do censo de 2010, nós percebemos o branco, eles superior, digamos assim, em algumas áreas, como por exemplo, na sua sala de aula, se você perceber, tem mais pessoas brancas, ou conhecidas como pardas, por exemplo, do que então negros. Se você perceber, é uma minoria, né, de negros que estudam na sua sala, com você. Então, isso reflete o quê? O acesso do negro à escola, o acesso do negro, consequentemente, ao mercado de trabalho. Então, se torna então um pouco mais difícil de um negro conseguir então ter mais sucesso profissional. Isso é impossível? Claro que não. Hoje já está, de certa forma, mais facilitado. No entanto, o preconceito é real, existe sim, e existe agressão, infelizmente, né, por parte de algumas pessoas de uma minoria. Certo? Bom, prova disso são salários desiguais, onde em algumas profissões os brancos chegam a ganhar 70% mais do que os negros. Isso na mesma função, né? Então é algo bem preocupante e algo que a gente tem que combater. Bom, chegamos então a partir disso na discriminação racial, que é quando então nós segregamos, nós dividimos, então não temos um cuidado de que todos tenham a liberdade e a igualdade garantida, certo? É a discriminação racial, quando eu discrimino, quando eu me afasto, quando eu evito, quando eu não faço nada para que então aquela outra pessoa, independente da sua raça, ela tenha o mesmo direito que eu. Por fim, a nossa Constituição, ou seja, o conjunto de leis que rege o nosso país, eles têm como crime esse tipo de prática, né? Discriminação racial, de racismo, de preconceito, enfim. Então isso tem que ser combatido por todos nós, porque tanto os negros, quanto os indígenas, quanto os brancos, são formadores da nossa população brasileira, portanto merecem todo o respeito, independente de qualquer circunstância, certo? No mais, nosso conteúdo fica por aqui, estou à disposição para tirar todas as dúvidas. Abraço.